Voltando lá para a minha dinâmica, cara, em São Paulo, aí o pós-edital, eu comecei a aumentar a carga horária, e eu já estava assim, eu considero que eu já estava bem avançado, e eu comecei a resolver realmente muita questão. Já estava com o TEC na mão, resolvendo muita questão, muitas daquelas questões inéditas, né, especialmente para a legislação tributária. Uma coisa que eu percebi que foi muito importante para mim, e aí foi a experiência de Mato Grosso, né? Para a discursiva, quando envolvem discursivas de áreas técnicas, vai cair discursiva de contabilidade, direito e tal, mais vale você saber do assunto do que necessariamente você saber escrever muito bem, né? Porque foi isso que me pegou lá em Constitucional, né? Na prova de Mato Grosso. Cara, eu não sabia nada do assunto. E aí o corretor vai lá no espelho, vai lá, que você pode embromar. A auditoria foi um pouco mais fácil, porque a auditoria tem muitos termos que... Então eu vim lá com aquelas palavras-chave, né? E aí eu consegui encaixar. Mas, cara, se for uma coisa muito específica, não tem escrita boa que salve. Né? Já era. E aí eu percebi que, isso também em Minas Gerais, né, com a questão que eu errei, que se você faz muitas questões e você consegue reter o assunto bem, especialmente jurisprudência e tal, por mais que você às vezes não consiga escrever bem, mas se você consegue colocar palavras-chave, é possível que você tire uma nota melhor. E isso é melhor do que ficar praticando muita escrita, porque se você gastar muito tempo, o tempo todo escrevendo e escrevendo o texto, aí você escreve super bem, mas, pô, se for outro assunto, cara, que não tá ali. Então, massifique assunto. Pegue muitos. Como você vai pegar isso? Por questões mesmo objetivas. E aí você tenta relembrar. Você bate ali o olho na questão e fala, cara, se isso fosse uma subjetiva, como é questão uma discursiva? Como é que eu tentaria responder? Eu lembro disso. E faz esquemas mais rápidos. E isso me ajudou muito a ir bem em São Paulo, né, cara? E aí foram 2 finais de semana, né? Sim. A prova mais longa que eu já fiz até agora, porque foram 240 questões objetivas. Em regra, as provas têm 90, 120 questões objetivas, né? Essas foram 240, né, cara? 80. E depois 3 questões discursivas e a redação, sendo que eliminavam se você não fizesse 50% em cada uma delas, né? Então foi uma prova bem complexa, cara, bem complexa. Mas aí como eu já vinha com uma boa bagagem, aí eu lembro que eu fiz ali a semana antes da prova, do primeiro final de semana, eu consegui diminuir ali a carga de trabalho. Puta, dei um gás, beleza. Só que a semana entre as 2 provas, né? Eu tive que viajar de novo para Pinda, que é para cliente. E tinha um gringo aqui do cliente, aí eu passei, cara, acho que de segunda a quarta ou quinta-feira lá. E aí era de manhã com o cara, aí você tem que jantar com o cara. E aí, jeito, você tá ali, né, representando a empresa, né? Puta, mano, eu tenho que estar revisando e tal. Aí eu tentava, então minha carga horária naquela semana do meio caiu muito. Eu estava estudando, sei lá, 1 hora por dia, pelo menos ali daqueles primeiros dias. Aí, sei lá, quinta, sexta e sábado, aí eu estudei. Eu sempre fui esse cara de estudar até a última hora, cara. Assim, eu nunca consegui chegar, tem que relaxar. Né? Pô, cara, eu não consigo relaxar, então eu vou estudar. Eu ia dar uma corrida, fazer alguma outra coisa que me ajudasse a tranquilizar, mas eu não conseguia parar de estudar, sabe? Mas aí eu botei o olho na vaga ali do primeiro final de semana, tava ali nas cabeças já. Primeiro, acho que entre os 5 primeiros, eu falei, caramba, eu não acredito. Sério, cara? No primeiro final de semana? No primeiro. Aí o segundo veio estragando, né? Foi muito difícil. Só que, como funcionam as coisas, né? Como eu fui muito bem no primeiro final de semana, gerou uma expectativa muito grande, na verdade. Na verdade, não, vou contar assim, eu fui, cara, do sábado que antecedeu a prova, nossa, cara, eu fiquei ansiosíssimo, assim, putz, cara. Eu fui muito bem, cara. Então eu tô perto. Tem que fazer muito bem de novo. Mas aí deu certo, né? Tranquilizei, fui lá. E fiquei aí com receio da discursiva, né? De auditoria, na parte da tarde. Teve uma questão de AFO que caiu. Então, isso que eu ia te falar. Porque você foi eliminado por causa de AFO lá na Mato Grosso. Aí veio outra de AFO. Na hora você pensou, não é possível. Não é possível. Tá me perseguindo. Mas aí a galera, cara, tinha sugerido que pode ser que caia a AFO. Eu falei, então dessa vez vou estudar. E eu tava com os resumos. Cara, a questão que caiu lá, eu tinha revisado na hora do almoço. Eu tinha ido de carro pro local da prova e eu deixei o material no carro, né? Fui almoçar, aí fiquei no carro estudando, são ali, acho que 3 horas de intervalo, e era renúncia de receita.
As exceções, né? Na exceção aqui eu tava com meu esqueminha desenhado, aí eu fazia esquemas, né? Eu não gastava muito tempo escrevendo Sim. tudo, mas eu fazia esquemas para facilitar, tem até a memória visual, né? Cara, caiu ali, parecia questão assim, como se parecesse naquele brinquedinho, a questão aparecendo, pá, já sabia tudo, sabia tudo. Tanto que eu fechei a questão de AFO. Questão, não, isso é só. Abri e falei, puta, que animal. Dessa Aí vez eu contabilidade, consegui, fiquei com uma dúvida ou outra, mas pô, acho que fui bem. Aí a auditoria, falei, puta, tem que ter uma questão para tirar a paz, né? Mas aí deu certo, cara. Sim, Essa questão sim. de AFO deu certo. Curiosamente, a questão de. E aí, que é outro ponto importante, né? Acho que as bancas hoje elas se conversam muito. A questão de contabilidade que caiu na prova na discursiva de São Paulo, ela não é cobrada comumente pela VUNESP, né? Que foi a parte ali de lucro não realizado. Cara, a VUNESP não cobra isso nas questões objetivas, né? E caiu. E boa parte das pessoas que acertaram eram pessoas que vinham da FGV.